Olá, meus amados e amadas, o meu bom dia a você, Deus te abençoe. Hoje é 7 de fevereiro de 2025, sexta-feira. Vamos aqui meditar na palavra de Deus. Nosso livro é o livro do profeta Isaías, capítulo 5, versículo 25. Diz assim a santa palavra do Senhor. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo quanto o qual estende a mão e o fere, de modo que treme os montes, e os seus cadáveres são como motouro no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a ira, mas ainda está estendida a sua mão. Amém, queridos? Isaías está aí, profeta para o povo de Deus, do contexto de Judá, e Judá pecou, e o profeta está denunciando, ensinando e dizendo o que o povo deve fazer para não ser levado cativo. E no versículo 5 tem uma palavra aqui bem graciosa, porque Deus é justo, tá certo? Para o povo de Judá e para nós. Vamos aqui ao texto, versículo 25 vai começar assim: por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Ora, o profeta, ele enseja ainda aqui que o Deus, o Senhor, continua contra Judá, o seu povo de Deus, escolhido por Deus naquele contexto. Hoje tem um povo escolhido por Deus que é o povo que crê em Cristo exclusivamente, tá certo? A gente, povo de Deus no geral, sim. Agora, filho de Deus é o que crê, tá certo? Mas vamos aqui o contexto de Judá. Então o profeta disse que a ira do Senhor, ela se acende contra o seu povo. E isso diz respeito à justiça de Deus, tá certo? Porque Deus é justo. Você não pensa que você vai continuar pecando e Deus vai ficar alisando sua cabeça e dizer que está tudo bem, não. Você tem que se arrepender. Tá certo? E o texto vai continuar dizendo assim: povo quanto o qual estende a sua mão e o fere. Olha, isso é justiça de Deus. Ah, Deus é bom? É, mas é justo. Entenda isso, meu querido. O amor de Deus aos seres humanos, a mim e a você, ele não anula a justiça de Deus. O amor de Deus por Judá não anulou a justiça de Deus lá naquele contexto, e nem hoje, nem futuramente, porque o amor de Deus é igual tanto quanto a justiça. Todo o caráter de Deus, tudo aquilo que diz respeito a Deus, não é um diferente do outro, não. Misericórdia, tudo é igual. Então, entenda isso. Povo, quanto o qual estende a sua mão e o fere. Portanto, o seu povo. Por causa do pecado, Deus não alisa não, tá certo? Amém? Porque, amado, você sabe quando você está pecando. Você sabe que você está diante de Deus. Judá sabia que estava fazendo bobagem, estava servindo a outros deuses, Deus das nações, coisa proibida pelo próprio Deus. E o versículo vai continuar dizendo aí assim: de modo que treme os montes e os seus cadáveres são como um touro no meio das ruas. Ora, isso significa, meu querido, que a ação de Deus contra o pecado ela é implacável. Deus não alisa pecado. Ele lhe ama, ele me ama, mas ele não alisa pecado. E aí o pecador tem que sofrer as consequências, porque você tem uma consciência, Deus lhe deu a capacidade de decidir. Você decide pelo mal, desde o princípio foi assim, ele deu para Adão. Adão, meu filhinho, aqui a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Meu querido, não coma dela não, tá certo? Dia que você comer, você está perdido. Você morrerá. Estou dizendo assim, a Escritura diz, você morrerá. Morrerá, meu amado, a separação de Deus, total, hoje e eternamente. Tá certo? Então entenda isso, porque quando diz treme os montes, os cadáveres e cadáveres, isso é uma expressão que define assim a grandeza da justiça de Deus. Se preciso for, os montes tremem mesmo, porque Deus tem poder para todas as coisas, tá certo? Mas é para a gente entender assim o quanto é a grandeza da justiça de Deus. Judá, desculpa, ele passou por um cativeiro, você já sabe, sofreu bastante. Isso, meu querido, aponta para um juízo que Deus trará sobre a terra ainda. Ele já trouxe vários juízos, mas tem ainda outros juízos a acontecer. E ele trará, e aqui aponta também para um juízo de Deus, que ele trará no final. Amém? Por aqueles que abandonam Deus e passam a adorar outros deuses.
Eu não preciso mais lhe explicar o que é outros deuses, nem o que é idolatria, não. Você já sabe, se não souber, pesquisa aí na internet que vai te dizer claramente o que é idolatria com relação ao Deus único e eterno Criador. Isso se você crê na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, você está fora disso. Mas se você crê na Bíblia, você precisa se voltar para Deus e abandonar os ídolos, tá certo? Apocalipse diz assim com relação a esse julgamento, que eu estou olhando aqui para treme os montes, né, e cadáveres no meio das ruas, né? Isso é uma coisa muito séria que Deus trará no seu juízo. Eu vou ler aqui Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, que diz assim: E aquele que não foi achado escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. O lago de fogo é uma comparação com o inferno, tá certo? Já pensou um lago pegando fogo e você tomando banho nele eternamente? Isso é uma comparação com o inferno, tá certo? Então, o livro da vida, você é escrito nele por crer em Cristo. Naquele contexto, o povo escolhido de Israel, esse povo estava lá, escolhido de Deus, pecou. Esse pecado de Judá, Deus vai tratar e Deus, no futuro, tratará de uma forma, porque ele tem uma conversa especial com o povo de Judá. Mas estou assim trazendo a palavra, atualizando para hoje, porque Judá tinha abandonado Deus, estava idolatrando, adorando a vários deuses, os deuses das nações ao redor. Tá certo? Então, o lago de fogo, em Apocalipse 20, eu estou aqui comparando com esse sofrimento que Judá passou, que não vai ser nem comparado, porque aí é eterno, tá certo? O lago de fogo, tá bom? Vamos aqui ao texto do versículo 25 do capítulo 5 de Isaías, que vai continuar dizendo ainda assim: Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Olha, o profeta ele está aqui afirmando que Deus continuará a punir, a ferir, a castigar. Olha, hoje nós estamos no período da graça, não é verdade? Somos salvos pela graça, glória a Deus. Mas entenda, não foi de graça. Alguém morreu no seu lugar e você precisa assumir compromisso com esse que morreu por você. Não pense que você dizer que crê nele porque ele lhe ama mesmo, porque é impossível Deus não amar. Mas há uma necessidade de você se voltar para Deus de forma exclusiva e específica com a sua fé em Cristo, porque Cristo representa Deus nos dias atuais, é uma das pessoas da Trindade e é Deus, tá certo? Eu queria que você pensasse sobre isso, tá? Estendida a sua mão, isso significa que se não tiver arrependimento, meu querido, Deus, você vai continuar separado de Deus. Pode pregar, pode falar, pode cantar, pode uivar, pode rolar pelo chão, pode fazer o que você quiser. Mas se você não se voltar para Cristo e abandonar qualquer outro tipo de fé em qualquer outra coisa, você está idolatrando, você continua separado de Deus. Quero que você entenda isso. E sim, quando o Isaías diz que com tudo isso, a não se aplaca, ou seja, não cessa a ira de Deus, ou seja, sem arrependimento, a ira de Deus continua sobre você. Judá não se arrependeu, a ira de Deus continuou sobre ele, foram levados cativo. Entenda isso, porque a palavra de lá se confirma aqui. Teve um cara aí pregando um dia desse que disse que o Velho Testamento é desgraça, e que o negócio é o novo, que é só graça. Isso é cristianismo progressista, tá certo? Porque o Velho Testamento é graça, desde o princípio foi graça. Quando Deus disse para Adão, Adão, não coma disso aqui não, isso é graça de Deus. E quando Deus manda Noé, isso é graça de Deus. E quando Deus levanta os patriarcas, isso é graça de Deus. E quando Deus levanta os profetas, isso é graça de Deus. E aí não teve jeito, ele demandou Jesus, continua sendo graça de Deus, agora é a graça pela graça, porque a plena graça de Deus é Cristo. E viver sem Cristo não tem graça nenhuma, tá certo? Olha, eu quero que você entenda isso. Cristo veio para trazer salvação pela graça, certo? Apóstolo Paulo entendeu isso e ele escreveu o seguinte em Efésios. Desculpa porque eu estou um pouco gripado, tá certo? Mas não pega gripe pela internet não, tá bom? Efésios 2, de 8 a 10, Paulo escreve o seguinte: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Olha, salvo pela graça, pela fé, é Deus que dá a fé a você, é dom. Queira crer, queira que Deus lhe dê essa fé, tá certo? E no versículo 9 ele vai dizer, não por obras para que ninguém se glorie, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Aí o versículo 10 vai dizer assim, porque somos criatura de Deus, realizados em Cristo, criados em Cristo Jesus,
para fazer boas obras, as quais Deus preparou antes para nós, para que as pratiquemos. Entenda isso. Em Jesus, nós praticamos boas obras não para sermos salvos, mas porque somos salvos. Não inverta as coisas. Você não subirá ao céu para a presença de Cristo fazendo o que é bom. Fazer o que é bom é o certo com relação à sociedade. Mas você estará na presença de Deus por crer nele. Israel deixou de crer naquele contexto, foi levado cativo. Entenda isso, meu amado. Você que não crê em Cristo hoje, você continua cativo, você continua aprisionado. Amém? O preço foi pago, foi a morte de Cristo na cruz. Esse é o preço. E disso Jesus não abre mão. Você acha justo? Jesus, foi condenado, cuspido, apanhado, escorraçado, vituperado, envergonhado, coroa de espinho na cabeça, crucificado, zombaram dele. Cadê o rei dos judeus? Aí mataram. Ele sofreu tudo isso por amor a você. Você acha que ele vai dizer, você vai continuar com a sua vida feito uma cangalha aí de perna para cima? Se você não sabe o que é cangalha, é um negócio que a gente bota nos animais, tá certo? De perna para cima não tem efeito. Se você continua com a sua vida toda desregulada e dizendo que Deus lhe ama, ama mesmo, mas você precisa se arrepender e deixar de praticar o que é errado. Porque senão você continua fora do livro da vida e a graça de Deus não está sobre você. Por quê? Se você é salvo pela graça, você precisa viver no estado de graça. Porque se você é salvo pela graça e não vive no estado de graça, você não tem graça nenhuma. Essa é filosofia. Mas amém, entenda, querido. Foi de graça. E você não faz boa obra para se salvar, não. Você faz boa obra porque você é salvo. Isso é o que a Bíblia ensina. E eu vou continuar, vou concluir hoje lendo Marcos capítulo 1, versículo 15, que Jesus disse assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não é crer nisso, naquilo, aquilo. Não estou dizendo nome para não lhe... Né? Mas assim, é crer no Evangelho. O Evangelho é a palavra, é a boa nova de salvação que liberta o homem do cativeiro eterno e bota na vida eterna com Deus. O profeta está avisando ajudar naquele contexto, pelo fato de ele estar idolatrando, adorando outros deuses, vai ser levado cativo. E você, meu querido, se continuar nos dias de hoje adorando outros deuses, que não seja o Deus verdadeiro que a Bíblia fala sobre ele, ensina e fala a respeito dele, e é revelado na pessoa de Jesus Cristo hoje, você continua fora do livro da vida. O preço pago você precisa assumir pela graça. É de graça, você precisa assumir pela fé. E é Deus que te dá essa fé. Peça a Deus para lhe dar, para que você não fique sendo enganado por coisas falsas e mentirosas, porque os mentirosos estão aí desde o princípio. E ele se chama diabo e Satanás, e ele se manifesta através de pessoas. Estou lhe falando a verdade de Cristo, porque Cristo me resgatou para o seu reino, para que eu pudesse abençoar outras pessoas. Estou te abençoando hoje, em nome de Jesus. Creia em Cristo. Amém? Tenha uma boa sexta-feira. Leia a palavra de Deus, ela te liberta. Se você é contigo, abençoe a tua casa, a tua vida, e abençoe assim a nossa nação brasileira, que certamente, meu Deus, precisa da bênção do Senhor. Amém? Deus te abençoe.